Fala, meu amigo. Boa Beleza? noite. Tudo bem? Boa noite, Joia. Tudo, tudo bem, Tudo Ever? bem? Tudo bem. Graças a Tava aqui Deus. ajeitando aqui o microfone. Bacana, Tudo bem. bacana. Everton, primeiramente, queria te agradecer pela sua Uhum. disponibilidade, pela sua Tá. generosidade de estar aqui dividindo um pouquinho da sua trajetória com a gente. Parabenizar pela coragem, né? Eu falei isso para a Sônia ontem, né? Falei para a É, Sônia ontem o fato de vocês se colocarem aqui numa posição vulnerável, né, cara? é. De aprendiz numa Uhum. live. Então, parabéns, cara. Parabéns pela coragem. Obrigado. Isso já coloca você em outro patamar. Então, vamos lá, meu amigo. Se Bem. apresente aí, fale quem é você e Uhum. já pode ficar à vontade para falar um pouquinho da tua trajetória e onde, como e por que, né, você conheceu o CVM. Fica à vontade. Eu sou formado em Manaus, eu fiz a estadual do Amazonas, você fez federal, né, Cid? Federal. Eu fiz a estadual, formei em 2012 e mudei para São Paulo para fazer especialização. E Uhum. em 2000, aí eu vim, trabalhei um tempo e por um período, né, a gente que é de família pobre precisa trabalhar antes de entrar na residência para se dedicar total. Então eu trabalhei de 2012 a 2015, em 2015 entrei na residência e o objetivo de entrar na residência de otorrino era sair dos plantões médicos, né? E a minha ideia era não fazer Uhum. plantão, tanto é que eu escolhi uma especialidade que não tivesse plantão, que eu não queria mais fazer plantão, principalmente trabalhar à noite. Trabalhei muito tempo à noite, então eu escolhi uma Uhum. especialidade que não tivesse plantão, que não precisasse fazer plantão. E aí fiz otorrino, depois de otorrino, e acabou que a ideia era vir para São Paulo fazer especialização e retornar para Manaus. Só que aqui eu conheci minha esposa, tive filho ainda durante a residência e fiquei em São Paulo e estabeleci residência aqui. A minha jornada em busca do atendimento particular, ela começa quando a gente se depara com a desvalorização dos convênios, a desvalorização dessas clínicas populares que acabam contratando os médicos especialistas para atender a um valor muito baixo e que muitas vezes ficam com metade ou mais da metade daquilo que você consegue faturar, daquilo que você consegue atrair de paciente. E eu sempre digo que isso é o ciclo da miséria, né? Na verdade, você está sempre trabalhando muito e ganhando pouco. Depois que eu formei, aí eu me deparei com outra realidade, que trabalhando desse jeito, eu ia estar trabalhando mais e ganhando menos do que eu ganhava nos plantões, sabe? Então, a minha busca no atendimento particular é tanto qualidade de vida e também não precisar mais sair dos plantões. Porque hoje, metade do meu atendimento ainda é de plantão, eu faço plantão de clínico geral, porque exatamente por isso, porque eu me recusei a trabalhar para convênio, a trabalhar para clínica popular. Então eu prefiro fazer o plantão do que me sujeitar a receber valores baixos, sabe? Pelo Botou meu na ponta do atendimento lápis e viu como que valia mais especialista. a pena, né? Vale mais a pena. E se for para trabalhar para ganhar menos, eu prefiro não fazer. Show. E aí, você falou que fez a especialização, então quanto tempo já que você está, digamos assim, nessa trajetória aí Como já de 2 anos já. Porque 2 anos? depois da especialização, quando eu terminei especialização em otorrino, eu fiz um fellow no HC de otoneurologia. A otoneurologia Seguiu mesmo a Súnia, né? foi seguir o caminho dela, Legal. otoneurologia e eletrofisiologia da audição. Então, hoje, agora com o CVM, eu me posicionei na área de otoneurologia e também eu escolhi duas áreas, né? Trabalhar com otoneurologia e trabalhar com rinite alérgica, que também é bastante prevalente na otorrino. Assim, tem poucos médicos que eu vejo que se dedicam exclusivamente a isso. Show. E aí, como é que você conheceu o CVM, cara, nessa tua jornada aí? Eu conheci o CVM a princípio através de e-mail e campanha que vocês fazem no Facebook, né? Mas na época tu não Aí, sabia, né, que era assim, né? Agora tu sabe, né? eu não sabia que era assim. Foi exato uns 2 anos atrás, eu acho que foi um processo de amadurecimento, viu, Cid? As primeiras vezes que eu vi os anúncios de vocês, eu via você e o Arthur passando, sempre passava lá na minha timeline o anúncio de maneira repetitiva, eu achava a promessa de vocês, assim, muito ambiciosa, sabe? Viver Fale mais exclusivamente. sobre isso. Fale mais sobre isso. Eu acho que, assim, quando você vê uma promessa
muito ambiciosa ou algo assim que seja é muito grandioso, né? Você viver exclusivamente de atendimento particular. A gente que está nessa guerra aí entre convênio e essas clínicas populares, a gente acha um salto muito grande, né? Você passar a viver de atendimento particular. Acho que foi um processo de convencimento mesmo. Quando eu comecei a ouvir as lives, eu também comecei a ouvir o podcast que vocês tinham, e aí eu vi que tinha valor, sabe, no que vocês falavam. Não era só um curso de marketing, né? Porque hoje em dia tem muita gente vendendo marketing para médico, né? E realmente o que eu vi valor no projeto de vocês, no curso de vocês, é que não é só um curso de marketing, é algo muito mais grandioso que isso. E é sempre bom também falar com gente que tem a mesma linha de pensamento da gente, né? Alguém que a minha ideia era exatamente essa, sabe? Quando eu fiz otoneurologia, eu queria sair exatamente disso, de convênio, eu queria partir para o atendimento particular. Porque as consultas em otoneurologia, elas são consultas demoradas, são consultas que você fica bastante tempo com o paciente, até sem entender a patologia dele. Então, são consultas que, assim como a geriatria, como a psiquiatria, é inviável você fazer no convênio, sabe? Ou em atendimento de clínica popular. Às vezes é melhor você não fazer do que fazer mal feito. Que é inevitável, né? Você fazer não dá para fazer com qualidade, pelo menos eu não consigo. Se a gente for pegar o pé da letra, Everton, só abrir esse parênteses rapidinho. Quase todos, na maioria, eu acho, assim, na verdade, a exceção em alguns casos você consegue fazer um atendimento rápido e de qualidade. Isso é exceção. A regra é o contrário. A regra para o atendimento ser de qualidade, na maioria das vezes é necessário você investir mais tempo. Só te interrompendo, você estava falando o seguinte, que na otoneuro, é uma consulta, é um atendimento mais complexo e exige mais tempo para ser um atendimento de qualidade, não é isso? É isso. Né? E aí eu te interrompi para falar que se a gente for parar para pensar de forma fria mesmo, né, ser bem racional, na verdade, essa é a regra. Na maioria das patologias e dos atendimentos médicos. Né? A exceção é o contrário, que mesmo em alguns casos, por exemplo, no caso de vocês, atender um paciente com rinite, você consegue fazer um atendimento mais rápido e com qualidade. Só que, na verdade, isso é a exceção, não é a regra. É verdade. Não é isso? É isso. Só que transformaram a exceção numa regra e a gente caiu nessa armadilha, né, cara? A gente acabou. Mas vamos lá, e aí é o que a gente chama de círculo vicioso da medicina, né? Onde que você fala esse ciclo da miséria, né? A gente chama de ciclo vicioso da medicina, porque a gente acaba trocando nosso conhecimento, nosso tempo, nossa saúde. Nosso tempo, quando eu falo tempo, inclui cuidado com a saúde, cuidado, né, com a família, cuidado com o estudo, com a mente, né? Cara, por um décimo que a gente poderia ganhar se a gente aprender essas ferramentas que não são ensinadas na faculdade nem na formação, né, na residência, por aí vai. Então, mas e aí, cara, eu tô curioso agora, eu quero saber, você falou que foi um processo de convencimento, que foi um processo de amadurecimento e que você começou a ouvir os podcasts, mas o que pode ser sincero, tá? Não tem problema não. Tá. A gente tem recebido tanta porrada, cara, que a gente vai ficando com o couro mais duro, sabe? Então pode ficar à vontade para falar, isso é importante para a gente saber quais são as objeções que as pessoas têm, que é normal, né? O que foi que a gente falou, Everton, que para ti, assim, disse, não, cara, agora eu acho que agora eu vou dar uma chance para esses caras aí. Eu acho que era hora. Na internet tem muito vendedor de sonho, né? Você sabe que na internet o que mais tem é vendedor de sonho. Então, você sempre que você liga qualquer ou Instagram ou Facebook, sempre aparece ali pelo menos uma meia dúzia de gente vendendo curso, que vendem maneiras rápidas de você lotar a sua agenda, lotar sua sala de espera, tal. O que me fez eu seguir o CVM foi a constância dos anúncios de vocês, né? E as postagens com conteúdo de valor. Então, eu comecei a aprender algumas coisas também. O meu processo de convencimento foi exatamente esse. Quando a primeira vez que eu vi vocês, eu não estava no melhor momento de começar o atendimento, eu estava fazendo outras coisas, estava com outros planos. Não era a vez ainda de se dedicar para o atendimento particular, de montar o consultório, de ter clínica. Então, a princípio não foi
não era o que eu queria naquela hora, né? Mas eu comecei a seguir vocês, a ver as postagens, a ouvir os podcasts, então para mim foi realmente um processo de convencimento. Cara, e eu falei sobre isso hoje, meio-dia. Eu falei sobre a questão de como o medo, ele nos paralisa, sabe, Everton? E assim, cara, eu concordo com cada palavra que você falou. Hoje, realmente, a gente tem que separar o joio do trigo, né, na internet, porque, realmente, agora, o medo, se a gente também achar que todo mundo que está na internet é picareta, né, é a mesma coisa da gente fazer uma comparação e dizer, você passou por um atendimento médico ruim e generalizar e dizer que todo médico é ruim. Não pode, né? Agora, como é que a gente lida com esse medo? Né? Eu falei sobre isso hoje, com conhecimento. O conhecimento faz com que a gente consiga enxergar o caminho. Cara, quando a gente fala assim, cara, quer fazer parte dos 15% que vivem de atendimento particular, a primeira coisa que vem a gente fez até um anúncio, eu fiz um anúncio com isso, né? Falando assim, exatamente isso. Eu contracenei comigo mesmo. Eu falei, deixa de papo, macho, vai enganar outro. Até fiz um sotaque cearense, né? No Ceará todo mundo chama de macho. Ei, macho. E aí, só que depois eu mostro um vídeo de um aluno nosso onde, cara, ele saiu de questão de 2 meses, ele duplicou o faturamento dele. E aí eu mostro outro, que mostra o outro, e outra coisa. E eu falo a verdade, não é da noite pro dia, é um processo, né? E aí a gente vai e entrega conteúdo mesmo, a gente fala, gente, vai lá, vê os conteúdos, entendeu? E dizer que não é fácil, a gente diz que não é fácil, a gente diz que tem que se dedicar. Cara, assim como você se dedicou para fazer a otorrino, a otoneuro, a faculdade, é a mesma coisa aqui, cara. É um projeto de vida. É seu consultório, é seu nome, é sua marca. O que a gente fez? A gente compilou esse método. Para, se você seguir, é batata. Funciona. Tá validado, foi testado. Mas, cara, a gente entende isso. A gente entende que faz parte do processo, entendeu? Cara, e que bom. Parabéns por você ter tomado essa decisão. Fico muito feliz de estar, inclusive, falando sobre isso com você, porque você é uma das pessoas que a gente está acompanhando de perto e a gente vê a evolução, cara. É muito legal, sabe? Tipo, a gente vê o quanto que você evoluiu, você, o seu atendimento, em alguns meses, cara. Questão de meses. Então, eu queria te parabenizar por isso também. Então, eu me identifiquei contigo, Sidney, várias vezes, quando você falou das vezes que você foi para o plantão e não sabia o que acontecia com aquelas pessoas. E é de fato realmente isso. Às vezes a gente atende num plantão 30 pessoas, chega num plantão de 12 horas, atender 40 pessoas, e você não sabe o desfecho. Eu atendi, já cheguei a contar, cara, 90 pessoas. Eu já contei 90. Isso. Então você não sabe o que acontece com aquelas pessoas, se elas tomaram remédio, se elas melhoraram, se elas tiveram que retornar para o pronto-socorro. Então isso assim era uma coisa que eu sentia falta, sabe? Eu gosto de acompanhar os doentes, eu gosto de ver a melhora deles, sabe? Então, assim, e até uma crítica ao teu trabalho, né? Eu acho que todo trabalho que você faz, você tem que ter uma crítica do teu trabalho, saber quanto aquilo tá funcionando, aquilo que você faz, né? Até para você poder melhorar, ver o que está fazendo de errado. Isso é coisa que não acontece no plantão. No plantão você prescreve o paciente. Normalmente isso o plantão de pronto-socorro, né? Os outros plantões dos colegas que fazem atendimento horizontal. Né? Exatamente. Se ele não internar, você não acompanha. Me angustiava, porque eu atendia criança, sabe, Everton? Eu atendia criança, cara. E aí já chegou, não sei se você já passou por isso, mas já teve situação que, tipo, a criança tinha indicação de internar e eu pedia internação, não tinha leito. Não tinha leito, não tinha pra onde transferir. E aí o gestora, não lembro agora, mas tipo, várias vezes eu fui coagido. Eu acho que é coerção o nome disso, talvez, não sei. A prescrever um remédio da alta, cara. Ou então a ter que deixar a pessoa lá numa maca ou numa cadeira, sabe? Cara, isso ali me matava. E aí eu saía no outro dia no meu Corolla, sabe? Banco de couro, sabe? Me sentindo um bosta, perdão aqui pela palavra, sabe? Tipo, mas já que a gente tá aqui nesse papo terapia, né? Então isso me matava, cara. Isso me matava, porque eu acho que é isso, eu acho que cada um de nós tem que encontrar o seu lugar, cara, no universo, sabe? Tipo, cara, o meu lugar não era ali. Exatamente. O meu trabalho, ele é o contrário disso. Meu trabalho sempre foi evitar que as pessoas chegassem lá. E eu acho assim que é exatamente isso, né? A gente começa a repensar todo o caminho que a gente fez para chegar até ali, né?
Então, desde quando você teve o sonho de virar médico, por que você queria virar médico? E aí você vê ali que você não está de verdade assim, ajudando, você não está colaborando, e por isso também você não se sente feliz. E com o passar do tempo, você passa a não viver mais aquele sonho que você teve. Desde antes de entrar na faculdade, de quando você estava estudando para o vestibular, ali se esforçando, às vezes sem... E o tanto de coisa que a gente abdica para se tornar médico, e não é exatamente para aquilo ali, né? Para aquilo que você estava fazendo, sem vontade, às vezes tendo conflito com o paciente, sem necessidade nenhuma, por coisa que não é culpa de nenhum dos dois, na verdade. Então, o conflito em pronto-socorro que acontece entre médico e paciente acontece por culpa de... não é nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, na verdade, estão procurando. São duas vítimas, né, cara? Duas vítimas brigando, né? É isso. Vítimas do sistema. É. E eu vou te dizer, tem gente que acha que isso é só no SUS, não é só no SUS não, cara. Não é. Eu já trabalhei em hospitais de ponta, ONA 3, né, que é essa classificação de acreditação aí dos hospitais particulares, onde eu já fui coagido também, que para mim tudo tudo que tira minha liberdade é coerção, cara. Até minha esposa, quando ela diz, você vai ter que assistir, eu me sinto coagido. Eu falo, não fala assim comigo. Então, hospital de ponta, onde você tem que escolher, tipo, onde o gestor diz assim, ei, tem que pedir mais tomografia. Ei, é o seguinte, tu vai ter que tomar de conta do pronto-socorro e da ala da enfermaria masculina e feminina, tá? E aí, tem um paciente que piora na enfermaria e tem um paciente que chega morrendo na emergência e eu tenho que escolher entre os dois quem é que vive, pai. Eu disse, não, parceiro, esse dinheiro tá muito caro. Entendeu? Esse dinheiro tá muito caro, não quer isso pra minha vida não, sabe? Esse Corolla de banco de couro, esse Corolla com banco de couro tá muito caro pra mim, cara. Exatamente. E aí foram essas coisas que me fizeram repensar toda a minha vida, cara. E eu acho que os coraçãozinhos estão subindo aqui porque muita gente se identifica com isso. Se identifica. Né? Eu acho que essa é a jornada do médico. É a jornada. E que bom, cara, que bom, assim, de verdade, sabe? Sem copy, sem nada disso. A gente tá num papo aqui entre colegas que vieram, né, que se identificam, que vieram de baixo e que cada um dá a sua contribuição para a sociedade ser um lugar melhor. O que me alimenta é isso, cara. É saber que pessoas como você estão emergindo, né, a consciência, retornando para aquele momento inicial de, cara, por que mesmo que eu fiz medicina, sabe? E que bom que a gente é um instrumento, né, um veículo, né, dentro um dos instrumentos que você está usando agora para resgatar esse sonho, cara. Isso para mim... Eu acho que a palavra é essa mesmo, é voltando a sonhar, né, com a medicina. Voltando a encontrar o prazer de ser médico. Isso foi uma coisa que eu percebi muito claramente. Eu disse, cara, eu não tenho mais prazer de ser médico, sabe? De dizer aquele orgulho de ser médico. A nossa profissão ela é muito diferenciada, né? Assim, então, basta você fazer o certo. Isso eu tenho muito na minha cabeça, sabe? As outras profissões, as pessoas procuram maneiras de fazer boas ações, sabe? Então, as outras profissões, elas precisam fazer boas ações, assim, uma maneira de retribuir para a sociedade. Eu acho que a maneira mais honesta nossa de fazer boa ação é tão simples, né? Se você der um bom atendimento, se você está fazendo já uma boa ação, né? Uma criança que você atende com carinho, você explica para a mãe com cuidado, assim, o que a criança está sentindo, como é que é o remédio que ela vai tomar, que efeitos colaterais aquele remédio pode ter, o que ela pode esperar, a partir de quanto tempo aquela criança vai começar a melhorar. Então, isso já é uma boa ação, né? E assim, é algo que te dá prazer. Você vê a cara de satisfação. E nenhum médico sai de casa para fazer mal para ninguém. E nenhum médico sai de casa para ser xingado, para se aborrecer com o paciente. A gente sai, de fato, para fazer o melhor. Só que aí você chega nessa situação de ter uma fila de espera de 1 a 1h30, sem poder conversar com o paciente, porque você não pode deixar a fila crescer, precisando ser rápido. Isso acontece também nos consultórios, viu? Então, quando você não tem tempo de explicar, você não tem tempo de encaixe de retorno, então você não sabe se o teu paciente está piorando, às vezes ele piora por falta de uma orientação tua. Sim. Às vezes você entra em conflito com o paciente exatamente por isso, sabe? Cara, tem alguma coisa assim que pra ti... Teve alguma estopinha, assim, alguma gota d'água que você lembra? Obviamente, tipo, não precisa ser algo tão específico, mas teve uma situação que você lembra assim, cara, aconteceu tal coisa. Por exemplo, vou dar o meu exemplo quando você pensa aí.
Porque no meu caso foram vários. O meu também. Infelizmente. Mas uma das vezes que aconteceu foi o paciente brigar comigo, sabe? O paciente dizer algo nesse sentido do que você falou. Tipo, sei lá, poxa, a gente está aqui sofrendo, a gente vem para ser bem atendido e você trata a gente assim. Isso ali foi uma das coisas que fez com que eu repensasse o meu caminho, sabe? Aconteceu alguma coisa contigo? Assim, não nesse sentido de paciente, isso já aconteceu também, claro, paciente reclamar do meu atendimento, assim, às vezes você não dá atenção ou porque está cansado, né? Às vezes você não dá atenção porque está realmente cansado. Já ali depois de 10, 11 horas de plantão, sem poder nem levantar, sem poder comer, você fica cansado mesmo. Então você não dá aquela atenção que devia. Mas para mim o pior é plantão noturno, sabe? Isso é uma coisa que me maltrata, sabe? Então, às vezes, você tem que levantar às 3 horas da manhã, sabe? Porque o paciente. E aí, diz, puta, cara, eu não estudei para isso, sabe? Eu não me esforcei tanto para estar nessa vida, sabe? De ficar sempre sonolento, cansado, sabe? Aí diz, cara, é realmente assim, um dinheiro que não vale, como você falou, esse ganho tá muito caro, sabe? Esse ganho tá muito caro. Você deve ter vida melhor que essa na medicina, sabe? Porque para mim é muito custoso, sabe? Aquilo é um sofrimento e aí, consequentemente, por ser um sofrimento, você tá ali na madrugada, tá atendendo, então aí você acaba repassando isso, né, para quem você vai atender. Você não consegue entregar o melhor, né? Que você... Não consegue entregar o melhor. Cara, eu lembrei agora exatamente de uma situação parecida com essa, que eu escrevi um textão, e para mim foi, inclusive, o último dia de plantão nesse hospital, ONA 2, ONA 3, sei lá. Eu cheguei no plantão um domingo à noite, que era o meu plantão fixo, e eram 3 médicos, e os dois tinham faltado e eu atendi sozinho. Eu sentei exatamente 7h30 da noite, a bunda na cadeira, e levantei só para ver um caso na emergência, voltei, uma fila gigante, e cara, quando foi umas 3h30, 4 da manhã, Everton, um dos pacientes foi lá e apontou o dedo na minha cara e falou um monte para mim, cara, um monte. E sabe o que foi que eu fiz sabe o que foi que eu falei para ele? Nada. Eu simplesmente levantei, tinha outros pacientes no consultório, eu levantei, saí, fui pro conforto e liguei para a diretora, mandei a mensagem pro diretor clínico, a diretora clínica, eu nem lembro quem era mais, graças a Deus, que isso é passado. E eu escrevi um texto, cara, gigante, falando que, sabe, que não dava mais, entendeu? Não dava mais. E ali foi meu último plantão, cara, nesse local. Eu dei outros plantões, né, só que aí eu fui pro outro lado, né, fui pro SUS. Mas isso foi um dia que me marcou, sabe, tipo, cara, eu tava ali me sacrificando, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem comer, entendeu? E ainda você leva um dedo na cara, bicho. Então, assim... Porque pro paciente o vilão ali era você, né? Pra aquela pessoa, você tá esperando ali, o culpado é você, né? Exatamente. Então, assim, a gente tá aqui contando histórias que se repetem nesse Brasilzão aí. Isso aqui que a gente falou é coisinha pouca do que acontece com os colegas, sei que acontece coisa muito pior. Meu amigo, ótimo papo nesse primeiro momento aqui. Eu queria saber como é que tá a tua jornada no atendimento particular. Já começou quando? Quanto tempo? Como é que tá a questão do consultório? Quando eu comecei a jornada do atendimento particular, ela começou a amadurecer com o CVM, né? Até então eu estava ali muito focado, em entrar em convênio saúde. Aqui em São Paulo é muito comum assim ter ambulatório próprio de convênio. Então tem convênio que tem rede própria, que ele contrata o médico e paga um valor por hora, e aí como se fosse plantão, só que ele te paga como se fosse um plantão, né? Só que aí é ambulatório. O que, na verdade, na minha concepção, é péssimo para o paciente, péssimo para o médico, viu? Porque funciona da seguinte maneira: vamos supor, o Sidney tem um convênio X, ele precisa de um cardiologista. O convênio faz o seguinte: eu vou te marcar um cardiologista. Não, mas eu quero passar com o Dr. Ever. Não, você quer um cardiologista, eu vou te dar um cardiologista. E aí, chega lá nesse centro clínico, tem 10 cardiologistas atendendo. Então, ele passa com um cardiologista. Esse cardiologista vai pedir exame para ele, vai fazer o atendimento dele, e aí ele vai precisar depois, no retorno, mostrar exame, e ele volta com outro cardiologista, porque é o mesmo regime de plantão.
Entendi. Entendeu? Não tem o Isso, acompanhamento, né? isso para mim desestrutura completamente, sabe? A ideia do ambulatório, a ideia do atendimento ambulatorial, que é o segmento. As informações estão registradas em prontuário? Estão registradas em prontuário. É a mesma especialidade? De fato é a mesma especialidade. Mas a maneira de pensar, aquilo que o colega já planejou para aquele doente é totalmente diferente. Sim. Você imagina se um colega que tem no ambulatório dele próprio muitos pacientes, é difícil ele fazer o segmento de determinado paciente. Imagina se atendendo o retorno de outro especialista. Certeza. E é o que acontece. Aí você vai mudar de 12 para meia, de meia dúzia para 6, sabe? 6 para meia dúzia. Aí eu disse, a diferença é só o nome, porque continua sendo plantão. É de fato um plantão de especialista. O que eu vejo hoje é que com a verticalização dos planos de saúde, com o aumento desses convênios de saúde de rede própria, é o caminho que o mercado de convênio está adotando, que é a verticalização. Então a tendência é que eles não terceirizem mais os atendimentos de ambulatórios, atendimentos ambulatoriais, e eles passem a fazer o atendimento ambulatorial dessa forma. Uhum. Inclusive, é ótimo para o dono do plano e é péssimo para o médico e para o paciente. Para o paciente, para o atendimento ambulatorial é péssimo. É o que a gente fala, é perde-perde, né? Aí é perde-perde. Então aí tinha essa opção, eu cheguei até a trabalhar em um centro clínico desse, mas aí eu vi que de fato não era o que eu queria. Então comecei a amadurecer a ideia do atendimento particular, só que é muito difícil, né? Você pensar que um paciente que tem convênio saúde, que ele vai desembolsar um valor para ainda pagar a sua consulta. Então o desafio é exatamente esse, fazer o paciente, o cliente enxergar valor no teu atendimento. Sim. Então, o que eu posso fazer de diferente, né, para esse paciente me procurar? O que eu posso apresentar para ele, para que ele possa pagar pelo meu atendimento, né? Então, assim, eu já vi também você falando exatamente dos títulos e tal. Assim, o paciente, ele não tem, assim, pelo menos pelo que eu vejo, ele assim, até pode se guiar pelos títulos que o médico tem, sabe, na hora de marcar uma consulta. Mas essa não é a realidade nem da maioria dos pacientes, sabe? Então, assim, o que importa para ele de fato é a atenção que você dá para ele durante o atendimento, pelo menos para a maioria, e o tanto que você consegue ajudar ele naquele caso, né? Então, a minha jornada no particular começou bem buscando isso, assim, o que eu podia fazer de diferente. Aí foi quando eu disse, não, eu preciso de ajuda. Aí conheci vocês, aí eu comecei a seguir. E, assim, foi até bem curioso. Acho que eu me inscrevi no último dia de inscrição da turma 7. E eu estava, inclusive, de plantão, cara, um plantão cheio. Eu estava até na plantão de UTI. E uma sexta-feira à noite era o último dia de inscrição. Eu acho que foi eu que falei contigo, cara. Eu achei que era Adriano, sabia? Não, é porque a gente tem uma equipe de suporte nesses momentos, quando a gente está com a parte da carrinho demanda, aberto, né? e tal. Mas e eu tava ali, eu disse não, cara. eu acho que era eu. Eu disse, não, eu tenho que sair daqui, cara, porque tava ruim o plantão, sabe? E assim, um monte de problema pra resolver. Eu disse, cara, eu tô um tempão nessa vida, sabe? E eu disse, não, eu tenho que sair disso aqui, cara, tenho que sair disso aqui. Aí eu vi o anúncio de você, né? Eu disse, não, isso aí só pode ser uma luz divina que apareceu. Eu até mandei pra você falando que eu tive um problema de pagamento, o meu celular não tava funcionando, alguma coisa assim, eu não conseguia pagar, que era o último dia de inscrição com desconto, né? Aí eu até expliquei, eu disse, me perdoa que eu tô de plantão, não tô com tempo agora de responder as mensagens. Aí você disse, não, fica tranquilo que nós vamos te ajudar, sabe? Eu disse, ali é como se eu estivesse morrendo afogado e alguém estendesse a mão para me salvar, sabe? Caraca. Ali eu me senti realmente ajudado, sabe? Eu disse, puta, tem luz, bicho, no final desse túnel, sabe? E é o que a gente ensina, né, Everton? Exatamente para vocês fazerem com os pacientes, né, cara? Com os potenciais pacientes, né? É ser essa mão amiga, né, cara? Não é o número, né, cara? Não é um arroba, né, que você... É uma pessoa, né, cara? Então a gente, às vezes, assim, raramente a gente não consegue dar atenção, principalmente quando a gente está falando de um colega que pede ajuda. Mas, assim, a gente sempre tem buscado criar essa cultura de entender que, cara, nossa missão é ajudar, é ser um porto seguro,
ser uma mão amiga, entendeu? Então, Uhum. que massa, cara, que massa. E aí você entrou. E aí o que mudou, Everton? Isso. Aí eu comecei a assistir as aulas, de cara, assim, eu já tinha o padrão de atendimento, de explicar para os pacientes, mas aí eu comecei a ver as aulas, comecei a estudar também sobre como fazer a captação dos pacientes, sobre fazer o encantamento, essa questão da clínica que encanta, da secretária também. E o que me chamou muita atenção foi os gatilhos mentais, sabe? Isso também... Fale mais sobre isso. Então eu comecei também a estudar sobre isso, além das aulas que vocês têm lá. E eu comecei a perceber, assim, que a gente, como médico, como aluno, a gente tem aquelas pessoas que a gente se espelha durante a faculdade, durante a residência, a gente tem aqueles professores, né, que a gente admira, a gente, nossa, eu quero ser um médico como esse meu professor. E eu comecei a perceber neles esses gatilhos mentais, sabe? Porque você sabe, né, você tem professor, você tem chefes durante a residência que são diferentes. E, assim, o atendimento dele é diferente. Eu quero fazer um atendimento assim como ele faz. Só que assim, eu não conseguia identificar o que era, sabe? Que era tão diferente. Assim, o que é que encantava tanto nos pacientes. E aí você começou a falar tal dos gatilhos mentais, eu disse, é isso, cara. Ele usa exatamente essa técnica. Eu não sei se ele também estudou, tal, se é uma coisa voluntária, porque tem gente que tem o dom, né? Intuitiva, o dom né? de encantar, intuitiva, né? Muita gente faz de forma intuitiva, mas a sacada é que é possível treinar e desenvolver isso, né? E deu uma falhada de novo aqui. Everton, parece que toda vez que tu vai falar uma coisa bacana, a internet falha, cara. Toda vez que tu vai falar uma coisa bacana, parece que a internet falha. Mas vamos lá, a gente não desiste, bora. Não. A gente estava falando sobre os gatilhos mentais que sobre os gatilhos mentais, algumas né? pessoas podem usar de forma intuitiva, mas a grande sacada é que você pode, inclusive, masterizar isso. Imagina esses professores, esses preceptores que você está se referindo, eles treinando o uso da comunicação persuasiva, dos gatilhos, da copy, né? Das habilidades de comunicação. Então, assim, quem já é muito bom vai se tornar excelente. E quem já é excelente vai se tornar mais excelente ainda, né? Então, não tem essa história de, eu já sou o cara da parada, né? São habilidades treináveis, né? Tudo é treinável. E aí você começou a usar os gatilhos mentais na consulta? É isso? Isso, acho que isso foi... Onde você... acho que a primeira coisa que melhorou, né, foi a minha consulta, sabe? Então, aquelas dicas que você dá de largar a caneta e mostrar para o paciente que você está prestando atenção, movimentos simples de você olhar na direção dos olhos dele, de balançar a cabeça, mostrando que você está ali. Então, isso eu já percebi que de cara foi o que melhorou muito, assim, minha relação com o paciente, sabe? Outra coisa também que eu já fazia, assim, para explicar melhor para o paciente aquilo que ele sentia, eu tinha salvo no computador algumas figuras. Então, às vezes um quadro de sinusite é legal você explicar através de uma figura como é que preenche os seios da face de secreção, um quadro de otite serosa numa criança. Eu explicava para a mãe por que o filho dela estava ouvindo mais baixo, por que doía, onde estava, por que não se lava o ouvido de criança com dor de ouvido. Então, eu mostrava para ela. Mas aí uma coisa que você falou que depois eu passei a aplicar foi montar uma aula sobre isso, sobre as doenças mais comuns atendidas no consultório, sabe? E isso realmente é algo que eu percebo que encanta muito os pacientes, sabe? Você explicar de maneira simples para ele aquela doença que ele sente. Isso aí foi algo que de cara já impactou muito no meu atendimento. E aí outro pilar foi a consulta, né? Então a consulta foi de cara assim que para mim foi mais fácil melhorar, né? A gente começa pelo que pra gente é mais fácil, né? A parte de captação, de produção de vídeos, para mim foi bem penoso, bem difícil. Eu sou muito tímido, difícil de falar, dificuldade, e isso é uma coisa que eu tô vencendo. Então, passa cada dia. Hoje eu já criei um canal no YouTube, já tem lá 4 vídeos que eu consegui produzir, fazer. E o próximo passo agora
Só que assim, o canal do YouTube, eu perco muito tempo para fazer. Então, às vezes naquela busca de fazer o melhor, fazer o perfeito, então, questão de som, questão de luz e depois a edição, me consome quase um dia inteiro para fazer um vídeo de 5 minutos, sabe? Então, eu estou agora buscando fazer vídeos mais curtos sobre temas, sobre o meu posicionamento de tontura, posicionamento de rinite, e buscando criar uma autoridade nessas duas áreas com esses conteúdos. O que você poderia me dizer, Everton, em relação ao... Então você falou o seguinte, já está colocando em prática a questão da consulta, já está colocando em prática a questão... Já começou a parte da captação, não é isso? Isso. Show. E lembrando-se que a gente está falando de alguns meses, turma 7, você entrou em novembro, não é isso? Final de novembro, né? Janeiro, foi bem final de novembro ali. Pode contar aí dezembro para frente e com essa pandemia louca aí devorando a gente. É isso. Mas o que eu falei, acho que com o Leonardo essa semana, tipo, esse é o momento exatamente da gente se fortalecer, da gente repensar a vida, da gente rever as estratégias, porque quando tudo isso passar, meu amigo, você que está agora plantando agora, você vai ter muita colheita, vai ter muita colheita, né? E no grupo de mentoria, assim, foi muito importante que eu passei a ver oportunidade onde as pessoas enxergam problema, sabe? Então, fale mais sobre isso. Quando começou o processo de telemedicina, aí eu tive a reação que todo médico teve, né? Eu disse, agora ferrou pro médico. Eu disse, agora a gente tá perdido, o que tava ruim vai piorar, sabe? Então, essa questão da telemedicina, assim, para mim foi a hora de ser, agora veio o golpe de misericórdia na medicina, sabe? Agora que acabou mesmo. E hoje, assim, com o conteúdo de vocês, com o grupo de mentoria, hoje eu estou enxergando de uma maneira totalmente diferente, sabe? Eu já comecei a fazer os atendimentos de telemedicina. Primeiro foi importante eu quebrar os preconceitos que eu tinha da telemedicina, né? E na última live que a gente teve da mentoria, o João Paulo, assim, quebrou o João Paulo golpe de misericórdia. Não, o João Paulo, ele abriu minha mente, sabe? Porque, de fato, a gente, como médico, a gente já faz telemedicina, né? Então, quando um amigo teu, um familiar que mora longe, ele te liga para querer uma orientação, ele quer a orientação de um médico, que é muito melhor do que ele perguntar da vizinha, do colega de trabalho. E quando você dá aquela orientação para ele, às vezes, muitas vezes, só do que não fazer, sabe? Entendeu? Isso já é telemedicina. Entendeu? E depois, quando você faz... E realmente é isso que os pacientes buscam, sabe? Então, se você souber fazer isso e de uma maneira séria, uma maneira com técnica, você capta muito mais paciente, em vez de você estar reclamando que está perdendo paciente porque existe telemedicina, você passa a captar pacientes. Então, em vez de você estar perdendo com a telemedicina, você pode, na verdade, ganhar com ela. E outra coisa assim que ele falou, aquilo que você não puder resolver por telemedicina, porque você não está vendo o paciente, você não está examinando, você pode já deixar amarrado para dizer assim, ó, a consulta de telemedicina funciona como uma triagem, o doutor consegue prescrever você, ele consegue, através dos seus sinais e sintomas, ele consegue chegar a um diagnóstico, mas caso seja de fato necessário o exame físico, a consulta de telemedicina ela já inclui um atendimento presencial. Isso aí para mim foi fantástico, viu? Hoje eu comecei o atendimento de telemedicina, já tenho alguns pacientes de telemedicina e é uma coisa que para mim funcionou muito bem, assim, principalmente para retorno. Então você tem aquele paciente que você está programando uma cirurgia para ele, você já pactuou com ele que ele precisa de fazer uma cirurgia e tal. Esse cara, principalmente aqui em São Paulo, né, ele vai ter que sair do trabalho, às vezes faltar ou sair mais cedo do trabalho para passar com você no consultório. Ele vai ter que se locomover, ficar 1 hora no trânsito, pagar estacionamento.
para mostrar os exames, por exemplo, o exame de retorno pré-operatório, entendeu? E quando você oferece isso por telemedicina, e para ele é muito mais prático, é uma coisa que você encanta o paciente e fideliza. Isso. E esse paciente ele passa até a indicar você para os amigos. Ó, passa com o Dr. Sidney, porque você passa lá, ele examina você, depois ele checa os exames. Hoje eu já estou com assinatura digital, então quando ele retorna com os exames para mim, eu já consigo inclusive prescrever ele, eu já consigo com assinatura digital já mandar algum documento assinado digitalmente, até mesmo atestado médico hoje eu já forneço por telemedicina. E isso eu agradeço muito ao CVM, sabe? Onde eu enxergava um problema, hoje para mim é a solução. E eu vejo que com a Covid isso tende a crescer muito mais, sabe? Hoje eu comecei os atendimentos e já teve uma procura de paciente por telemedicina, e isso é uma coisa que eu já vou, esse final de semana já quero produzir conteúdo falando mais sobre telemedicina, sabe? Então eu quero falar mais de telemedicina, mostrar para os pacientes que é possível ter um atendimento por telemedicina, principalmente agora nessa época de Covid, os pacientes têm muita informação, né, cara? Muita informação de má qualidade, assim. Então os pacientes eles estão ávidos por informação de um especialista. Então, hoje com a pandemia, as pessoas com medo de sair de casa, tal, é uma oportunidade ótima, sabe? Então, eu já estou aqui, hoje eu já fiquei a tarde toda pensando como é que eu posso fazer para fazer crescer o meu atendimento em telemedicina e o que eu posso publicar já relacionado à Covid para... Show de bola, meu amigo. Pô, muito feliz aí com esse verdadeiro depoimento aí que você deu agora, porque a gente fez uma enquete, né, cara, lá no nosso canal do Telegram e a gente viu que a gente fez enquete com vocês também, com os alunos, assim, dentro do nosso grupo de alunos, sendo que nós, dentro do nosso curso, tem um subcurso só de telemedicina, e eu acho, se eu não me engano, vou abrir aqui os comentários para o time colocar aqui. Adriano, confirma para mim, quantos 60% não usa telemedicina ainda, dos nossos alunos, da nossa audiência externa? Confirma aí para mim. E aí, cara, é muita gente que não está usando a telemedicina ainda, cara. E a gente tem que entender a telemedicina como uma ferramenta de ajuda, sabe? Não é uma coisa para substituir o seu atendimento, você não vai operar por telemedicina, entendeu? Você não vai examinar o ouvido por telemedicina, mas, cara, você vai encontrar com outro ser humano do outro lado, entendeu? E ele vai conectar com você. E que às vezes tudo que ele quer é uma boa informação. É isso, cara. Eu vou repetir a frase aqui que alguns colegas nossos têm falado muito, né? Para quebrar essa objeção do medo de se expor, por exemplo, ou do medo de usar uma coisa nova, que é o seguinte: o que me incomoda não é o barulho dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Cara, você fez fellow em Otoneuro, na USP, não é isso? Isso. Você tem que estar todo dia na internet, meu amigo, entregando o seu melhor conteúdo para as pessoas. Ajudando essas pessoas, entendeu? Porque se você não fizer, Everton, vai vir um charlatão e vai fazer, cara. É exatamente isso, cara. Quando você procura... deixa eu te falar, quando assim, você procura... Pode falar. Quando você procura... Isso aconteceu comigo, sabe? Quando você vai procurar aqueles temas que a gente mais aborda no consultório, quando você procura na internet, no YouTube, o que mais tem é charlatão, né? Então, pessoas passando informações erradas, que visivelmente é errado, e aquilo que eu falei de vender sonho, né? Todo mundo quer um remédio milagroso, um atendimento rápido, alguma coisa que vai resolver, E assim, as pessoas procuram mesmo e acabam dando de cara com essas pessoas que vendem sonhos e vende muita coisa errada, explica muita coisa errada, principalmente profissionais não médicos. Médicos sem ainda evidência científica, sem evidência nenhuma, exatamente isso, sabe? São baseando o conhecimento dele. Cara, E outra coisa, sobre a telemedicina, o que eu vejo, quando surgiu a telemedicina, o médico ele se preocupou muito em reclamar.
da telemedicina. E os convênios de saúde rapidamente se organizaram e todos eles têm atendimento de telemedicina. Então, se você fica só reclamando, você vai trabalhar para quem agiu primeiro, para quem tomou a primeira atitude, para quem viu aonde era um problema, viu uma oportunidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, quando abriu a telemedicina, os convênios de saúde já estavam prontos para contratar os médicos que iam viver sempre reclamando daquele atendimento de telemedicina. E é o que está acontecendo hoje. Diz que os convênios podem oferecer um atendimento de telemedicina. E se a gente continuar reclamando, a gente vai ser como os taxistas reclamaram do Uber, né? É verdade. Não adianta nada. Você vai ficar reclamando, você vai partir para a briga e não vai adiantar. É a melhor coisa que você faz. Deu uma falhada aqui de novo. Falhou de novo, Everton. Tá, agora eu tô te ouvindo. Show. Vamos fazer uma adaptação de um ditado popular que eu acho que aí a gente mata esse insight, que é o seguinte: enquanto você reclama, tem aquela frase assim, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então assim, enquanto o médico reclama da telemedicina, ou do marketing, ou de alguém que está aprendendo vendas para viver de atendimento particular, existem os que estão, o seu concorrente, inclusive, ele está aprendendo. Ele está aprendendo, né, a fazer isso e a se posicionar e atrair esses pacientes, e ajudar as pessoas, porque no fundo é isso, entendeu? Então, ou você faz uma coisa ou você faz outra, e cada vez mais a gente espera, né, contribuir para que o número de doutores Everton, que pensam como o Everton, aumente. Cara, por que eu vou terceirizar o meu trabalho, a precificação do meu trabalho para o plano, se eu posso aprender a atrair meu paciente, se eu posso aprender a fidelizar, se eu posso aprender a gerir, se eu posso aprender a vender, se eu posso aprender, né, a ser o dono da minha própria empresa? Por que eu vou terceirizar isso para o plano, cara? Ou para qualquer outro? Falei isso mais cedo hoje também, cara. E isso também assim, que mudou muito a minha cabeça é você entender o valor daquilo do produto que a gente oferece, né? A gente oferece conhecimento, oferece tratamento, então quando você entende o valor de cada consulta, o valor de cada atendimento, você vê o tanto que é irrisório o valor que o convênio te oferece, sabe? Porque quando ele, por exemplo, te paga ali um valor por hora, e aí tudo bem, você está vendendo hora para ele, né? Mas aquilo que você está oferecendo para o paciente, aquilo é a vida dele, né? Então, é o paciente com uma queixa ali que está incomodando ele há muito tempo, você tem o conhecimento, você tem total condições de oferecer para ele uma melhora, e você é o melhor profissional para fazer aquilo, e na verdade você está vendendo aquilo muito barato, sabe? E vendendo muito barato e por estar vendendo muito barato, você não está oferecendo o seu melhor. Então, é isso que desacredita muita gente, né? A nós médicos, né? A cada dia a gente perde muita credibilidade, sabe? Então, quer ver uma frase que me ofende muito, assim, quando o paciente pergunta: doutor, mas isso não vai me fazer mal? Aí, eu penso assim, mas eu não conheço a senhora, sabe? Então eu não tenho raiva da senhora. Por que eu ia passar um remédio que lhe fizesse mal? Sabe? E isso faz parte da desacreditação do médico. Então, assim, por quê? Porque existem médicos que passam remédio que faz mal. É por isso que ela pergunta isso, sabe? Mas esse tipo de pergunta, ele aparece quando a consulta é rápida, quando ela não tem confiança em você. Porque ela não está confiando em você. Por isso ela pergunta se faz mal. Entendeu? Se você criou vínculo, se ela está entendendo aquilo que você propôs, essa paciente nunca vai perguntar se aquilo que você está fazendo mal, porque ela está confiando em você. Então, assim, se no final da consulta o paciente pergunta: doutor, esse remédio não vai fazer mal, é inocente, assim, até é uma pergunta inocente, de maneira nenhuma ela quer te ofender. É porque realmente ela está preocupada com a saúde dela, e isso mostra claramente que ela não confiou, entendeu? Ela pode estar até envergonhada, assim, de não estar confiando, mas de fato ela não confiou, porque o atendimento foi ruim, porque o atendimento foi rápido, entendeu? Porque você não soube explicar. Então, quando o paciente pergunta isso, eu vejo assim, em algum momento falhou essa consulta, sabe? Porque você não chega numa padaria e pede um pão e você pergunta do padeiro: mas você lavou a mão? Você deixou porque, entendeu? Esse pão assou por quanto tempo? Boa. Porque você confia ali no padeiro, né? Você sabe que o padeiro sabe fazer pão. Então, se você vai no médico e te prescreveu o remédio, que você espera que ele saiba que está fazendo, né? Então, de maneira alguma, você chega numa padaria e pergunta: esse pão vai me fazer mal?
né? Que você está confiando ali, né? Então acho que é bem por aí a desacreditação do médico. Sabe? Com a pandemia, a gente fazendo analogia com a pandemia, né? Eu teria que perguntar toda vez pro entregador do iFood: ei, mas essa comida não vai me fazer mal? Um nível de desacreditação muito grande, ó, né? Se alguém tá achando que a gente combinou esse papo aqui, eu já quero dizer que não, tá? Pelo contrário. Não tem nada combinado, não tem nada. Eu tô só deixando fluir aqui, né? O que ele tá falando é: o Everton não é um ator contratado da CVM, depois vai lá, manda um direct pra ele, entendeu? Manda um direct pra ele. Cara, que massa, velho. Que massa. Por mim, eu já terminaria a live. Essa parte manda direct, você sabe. Tá... Antes de entrar no CVM, nem Instagram eu tinha. Eu não tinha Instagram, só pra você ter ideia. Assim, eu tinha um Facebook que eu usava pra ver notícia, propaganda, assim, muito pouco, sabe? Aí hoje eu já tenho Instagram, já tem coisa pra você ver o nível que eu tava antes, sabe? De nada, parabéns, agora já tento, é isso. Parabéns. Cara, eu preciso de alguma forma gerar valor pra ti hoje aqui, cara, porque você gerou tanto valor pra gente, cara. Você tirou tanta objeção de muitos colegas que estão ao vivo aqui ou que vão ver isso depois, que eu tô me sentindo, você criou tanta reciprocidade comigo que eu tô me sentindo obrigado a ficar mais uma hora aqui contigo, cara. Pelo amor de Deus, vamos fazer essa consultoria, porque eu preciso te ajudar de alguma forma, pô. Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu já estou aplicando, é os POPs. Isso. Fale mais sobre isso. Eu estou aplicando já. A gente tem, né, as cirurgias mais comuns, então eu já estou aplicando os POPs. Hoje eu tenho já o POP de amidalectomia, por exemplo. Então eu vou fazer uma amidalectomia, então eu já tenho um POP estruturado, então o paciente no primeiro dia de consulta, ele vai receber uma mensagem dizendo: bom dia, que é o secretário do Dr. Everton, estou entrando em contato primeiro para desejar uma boa recuperação, dizer que a gente está aqui se colocando à disposição para o que você precisar. No segundo dia ele recebe outra mensagem perguntando se ele conseguiu comprar todos os medicamentos, perguntando como é que ele está se sentindo. E eu já comecei a aplicar isso e o resultado foi fantástico. Os pacientes, quando vêm no retorno, primeiro, diminuiu muito, né, as dúvidas deles, e o paciente ele volta encantado no consultório. Né, quando ele disse: nossa, doutor, todas as mensagens, que também no POP eu explico o que ele espera de cada dia de pós-operatório, entendeu? Então, dói até o terceiro dia, normal. Se você sentir uma dor mais forte, você pode usar tal medicamento, já está prescrito. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente e tal. Então, os pacientes acham fantásticos. E esses pacientes encantados, eles são propagadores, né? Então, o que eu tenho percebido é que esses pacientes que receberam POP, no mínimo, já trouxeram pelo menos mais um paciente. Show. Que massa, cara, que massa. Everton, então eu vou ter que te fazer uma pergunta, cara. O investimento no CVM, então, já se pagou, cara. Porque quem falou que está fazendo telemedicina, que está fazendo... deve estar aumentando aí a conversão de cirurgias, né? Deve estar, enfim, trazendo... Então, eu tenho que te perguntar isso. Valeu o investimento, cara? No CVM? Já, o investimento já se pagou, já. Em 4 meses de trabalho, né? 4 meses de aplicando a metodologia CVM. Já se pagou, está se pagando e a gente espera crescer mais ainda nesse caminho. Se você tem mais ou menos a minha idade, se Deus quiser e Ele há de querer, você fizer tudo direitinho, você vai usufruir dessa metodologia pelos 60 anos aí, se Deus quiser, né, cara? Se Deus quiser. A meta é viver... Hoje eu ainda divido o meu horário entre consultório e plantões, né? Eu tenho atividade que eu sou CLT e a remuneração é boa. Então, por enquanto não dá para sair, mas o que eu planejo para o futuro é viver exclusivamente de consultório. E aí, assim, eu estou tentando gerar valor no consultório, né? Hoje eu já adquiri... A gente tem na otoneurologia um equipamento... as pessoas chamam de exame otoneurológico, né? É a vectoeletroestagmografia. Então eu já adquiri e, assim, para mim é uma coisa que vai gerar uma renda passiva, sabe? Para o futuro. Então é uma coisa que eu estou investindo no longo prazo. Então hoje, para ti, já tá mais... Tu já consegue... digamos, aquele negócio de, cara, viver de
de exclusivamente atendimento particular, já não soa mais tão longe. Já tá mais tão longe. distante. Porque até então para mim era impossível, né, cara? Eu já vi, inclusive, você falar sobre isso. Para mim, o atendimento particular era para aquele cara catedrático da USP, que já está lá há 10 anos, é PhD, ele tem doutorado em Harvard. Na minha concepção, eram esses médicos que viviam de atendimento particular. Então, para mim, era um sonho que assim, eu nem cogitava, né? Assim, então, eu disse, quem sou eu, um especialista agora, querer viver de atendimento particular, né? Enquanto você tem tanto catedrático, e agora, com pós-doc aí que não vive de atendimento particular, vou eu querer viver de atendimento particular. E agora você consegue enxergar e ter certeza que é possível. Hoje eu já vejo que é possível. Que bom, cara. Que bom, que bom. Irmão, bora pra cima.